Olá pessoal, sou Ramon, sou membro da Primeira Igreja Batista de Ilha de Guaratiba, sou professor do curso Vida com Propósito e é sobre isso que a gente vai comentar hoje aqui. A gente está com um tema a ser abordado, o tema diz respeito a proteger sua igreja. O tema maior é falar de comunhão e esse tópico está dentro desse tema, protegendo sua igreja. E a gente tem alguns pontos, temos 7 pontos a serem tratados aqui hoje. O primeiro ponto é sua função proteger a unidade de sua igreja. E assim eu tenho um exemplo como corpo humano, como anatomia. A gente tem alguns órgãos no nosso corpo, algumas características do nosso corpo de proteger a integridade de outros órgãos ou de outras partes dentro do nosso corpo. E como corpo de Cristo, como corpo eclesiástico, a gente precisa ter essa função. A gente precisa pensar nesse sentido. Então, a gente deve proteger a unidade de nossa igreja, assim como o nosso corpo humano protege um ao outro. Um exemplo, a gente tem nossas costelas que protegem nossos órgãos vitais, pulmão, coração e assim temos outros também. Então a gente precisa ter isso na família eclesiástica. A gente precisa ter esse pensamento na família eclesiástica. Então é isso que vai nos unir, isso que vai nos fazer a ser uma igreja unida. A gente precisa proteger a nossa igreja nesse sentido. Segundo ponto, concentre-se no que temos em comum, não no que temos de diferente. Todas as vezes a gente entra em divergência e a gente tem grandes conflitos, porque prestamos atenção nas diferenças dos nossos irmãos. Precisamos ter a noção, precisamos ter a inteligência para direcionar os nossos meios em comum, as nossas funções em comum. Assim a gente se une ainda mais. E unidos a gente consegue consegue ficar protegido. A gente consegue se proteger nesse sentido. A gente vê isso na natureza. Muitos animais pequenos têm como proteção a união. Quando eles se unem, eles fazem uma barreira muito grande e muito forte, de uma barreira de escudo, de proteção, e eles conseguem ali ir vivendo. Um dos fatos é que o ouriço, para quem não conhece aí, muita gente chama de porco-espinho, mas aqui na nossa região aqui do Rio de Janeiro a gente tem muito. Então eles quando estão fracos, quando estão com frio, eles se unem, eles se reúnem porque eles sabem que estão fracos, e eles unidos ali, eles se tornam mais fortes e até mais quentes, mais aquecidos, Então, para você ver como Deus faz as coisas, a natureza é perfeita, e temos vários outros fatos, e a gente, se for ficar comentando aqui, a gente leva muito tempo no vídeo, mas esse é um dos exemplos, esse animalzinho, que se protege com a comunhão do seu bando ali, a gente sabe que eles não andam em bando, mas eles, quando eles se sentem ameaçados ou sabem que estão ali sendo alvo de algum ataque, eles se unem, eles se reúnem para se aquecer, para se proteger, e assim, sendo um só, com todas as suas diferenças, eles conseguem serem ali um só na sua proteção, no seu aquecimento, e assim eles vivem a vida. Assim a gente tem vários casos dentro da natureza. Terceiro ponto, seja realista em suas expectativas. Então a gente tem muitas pessoas se decepcionando muito, tem muitas pessoas entrando em depressão, tem muitas pessoas saindo da casa do Senhor porque constroem expectativas falsas, constroem expectativas acima daquilo que pode existir. Claro, nosso Deus é o Deus do impossível, mas nós precisamos ter ideias realistas, coisas que a gente possa obter dentro da nossa fé. Lógico, a gente está vivendo diante de uma pandemia, algo que nos assola, que nos aflige muito, só que assim, Deus faz conforme Ele quer.
Então a gente não sabe qual a ideia de Deus para isso tudo. Então a gente precisa ter a noção de que Deus faz conforme a vontade dele. Então isso tem que estar junto com a nossa expectativa. Se a gente tiver uma expectativa além daquilo que o Senhor colocou em nosso coração, a gente pode se decepcionar. Então a gente precisa sim acreditar no que Deus pode fazer e conforme a vontade dele. Então cuidado com as expectativas, né? Sejam realistas, né? Eu costumo frisar muito nisso. Seja realista, pense bem, pense nos prós, nos contras, no que vai te fazer melhorar ou não. Pense bem antes de agir, né? Quarto ponto, prefira incentivar do que criticar. Um ponto muito importante. Muitas das vezes a gente tem algum atrito com o nosso irmão, alguma coisa que a gente às vezes não acha legal, né? E a gente prefere só criticar o cara. A gente vê algo de errado e a gente critica o cara. A gente chega logo, né, e corta aquilo. Isso é muito ruim. Por quê? Porque a pessoa perde, né? Às vezes ela está com uma intenção legal de fazer algo bom, só que ela não está conseguindo. E se você chegar e criticar ela por aquele fato, por aquela tentativa, ela pode desistir. Então faça o seguinte, incentive, né? E se preciso, faça sua crítica construtiva, né? Porque fazer críticas por fazer, né, só desanima, só freia, né, o crescimento da igreja, o crescimento do seu irmão. Então, olhe bem, preste atenção, tenha essa noção de incentivar, né, e se preciso criticar, critique, mas com aquela crítica construtiva, para que ele mude e melhore dentro da expectativa, né, que a gente tem como igreja. Quinto ponto, recuse-se a dar ouvidos à fofoca. Ponto muito importante, né? Fofoca é coisa que é ruim em qualquer lugar. Dentro da igreja, fora da igreja, no seu trabalho, na sua casa, em qualquer lugar, fofoca é um ponto negativo. Então, a gente tem que se recusar a ouvir aquele irmãozinho, aquele amigo, aquele familiar que vem nos trazer coisas que a gente sabe que não é para crescimento. A gente sabe que aquilo vai trazer problemas. Então a gente precisa cortar isso da nossa vida, né? Não só como cristãos, não só, né, como filhos de Deus, mas sim como seres humanos, né? A questão da fofoca é algo que é muito negativo. Sexto ponto, pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Isso é uma coisa que eu friso muito, né? Quem faz parte da minha célula, quem me conhece, eu friso muito na leitura da palavra. Porque eu acredito que um cristão, com base na palavra, ele vai ter resposta para tudo. É o nosso manual de instruções. Então a gente precisa praticar o nosso método de Deus para solucionar os nossos problemas. Então a gente precisa estar focado nisso. Isso é proteger a igreja. Ter a Bíblia, né, ali como seu primeiro meio de aconselhamento, isso é muito, muito, muito bom para você proteger a sua igreja. Tanto se proteger, né, de tentações do inimigo, como proteger a sua igreja de alvos, né, de alguma coisa que venha a tentar rachar a união da sua comunidade cristã, né? Então precisamos ler a Bíblia. Foque nisso. Foque em tirar um momento para você ter a tua devocional com o Senhor dentro da palavra. Isso é primordial para um cristão. Sétimo ponto, apoie seu pastor ou os líderes da sua igreja, né? Na verdade, não é ou, né? O ou não existe aí. E os líderes da sua igreja, o pastor e os líderes da sua igreja. Por quê? Porque uma vez esses líderes, esses pastores não sendo apoiados, a igreja se torna algo muito difícil de andar, né? Algo muito quem está na liderança e não tem apoio é muito ruim, né? E se sente de uma forma muito como se estivesse arrastando o mundo nas costas, sabe? E aquilo se torna um peso, se torna um fardo. Então incentive o seu líder, ore por ele, né? Incentive ele a dar o próximo passo, né? Esteja apoiando sempre, né? É aquele ponto que a gente falou mais acima. Prefira incentivar do que criticar. E se criticar, né, que seja uma crítica construtiva. Eu costumo falar, não me tragam problemas, me tragam soluções.
né? Então, assim, se você tem um problema, pense na solução. E se você precisar levar esse problema até o seu superior, já leve com uma resposta, com uma solução, né, de bate-pronto. Porque se ele te perguntar, poxa, mas o que você pensa sobre isso? Você tem aquilo ali para ofertar. Então, irmãos, esses são os 7 pontos que a gente tem no tópico Protegendo Sua Igreja, né? Voltamos aí com próximos vídeos, finalizando, né, essa aula, né? Então, fiquem com Deus, né, se protejam, lavem as mãos e até mais.